Deus realmente deu uma lei oral? Vamos ver sobre isso. Você já se perguntou se a religião judaica que conhecemos hoje é o mesmo judaísmo praticado no primeiro século, ou no tempo de Moisés e os profetas? Nos últimos 2 anos, a expressão observador da Torá, referente à Torá ou aos mandamentos, não tem realmente significado que a maioria das pessoas acha que significa. Hoje em dia é simplesmente impossível guardar os mandamentos da Torá como realmente eram, ou como realmente foram concebidos para ser, visto que os mandamentos da Torá giram em torno de 4 pontos cruciais: o templo, o tabernáculo, o sacerdócio e o altar. E o coração de tudo era o que? O abate, que chamam de sacrifício, que era praticado para expiar os pecados. A Torá que Moisés recebeu girava em torno dessas coisas. E isso tudo deixou de existir desde a destruição do templo, há 2000 anos. Hoje a expressão observador da Torá, se referindo àquele que guarda a Torá, refere-se apenas a pessoas que seguem regras rabínicas. Quase não há mais conexão com Moisés e seus mandamentos originais. Verdade seja dita, os rabinos têm desempenhado o esquema mais sofisticado da nação de Israel. Eles fizeram todo Israel acreditar que as regras e tradições inventadas por eles são a Torá, a chamada Lei de Moisés. Mas aqui nessa explanação vamos mostrar que a Lei de Moisés e a Lei Rabínica não tem nada a ver uma com a outra, e que a chamada Torá Shebe'al Peh, conhecida como Lei Oral, nunca foi dada por Deus no Sinai, mas na verdade ela é nada mais do que uma lenda urbana, um mito criado. Durante os tempos bíblicos, por exemplo, uma semana antes do Yom Kippur, o sumo sacerdote deixava sua casa e ia para um lugar calmo onde poderia se preparar em um nível espiritual mais adequado. Quando chegava o dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote não dormia. Ele entrava no Santo dos Santos pela primeira e única vez do ano e fazia uma oferenda, o zevar, o abate, que chamam de sacrifício. Primeiro ele ia ter que fazer uma oferenda por si mesmo, pelos próprios pecados, e então depois uma cabra para expiar os pecados da nação. O povo de Israel jejuaria em solidariedade. O jejum aí era um gesto simbólico. Não se pretendia expiar pecados do ano inteiro através de jejum. Era o sangue do novilho, o sangue, que cobria os pecados de Israel. Era o sangue, não era jejum. O jejum era a maneira de Israel expressar seu pesar, a tristeza de ser um praticante de pecado diante de Deus. Segundo a tradição, quando Yom Kippur chegava ao fim, a nação aguardava o selo oficial, ou seja, uma prova oficial de que Deus aceitou a oferenda e que os pecados foram absolvidos. E que prova era essa? Qual era a prova de que Deus tinha aceitado a expiação? Uma corda vermelha pendurada no templo, que as traduções bíblicas chamam de fio escarlate. O fio escarlate, vermelho, ele ficava branco. Era assim que o sumo sacerdote e a nação toda sabiam que Deus tinha aceitado a oferenda de Yom Kippur. As pessoas dançavam, celebravam, se alegravam. Seus pecados eram eliminados e absolvidos por mais um ano. Na Guemará, os sábios, os chamados sábios antigos, descrevem o seguinte: cerca de 40 anos antes da destruição do templo, no ano 30, o chamado ano 30 dessa era, o fio escarlate já tinha parado de ficar branco, e isso causou grande preocupação aos líderes da nação. A partir do ano 30 dessa era, Deus parou de dar sua aprovação ao rito do Yom Kippur. O fio escarlate, a corda vermelha, já não ficava mais branca. Deus não estava mais aceitando o abate de Yom Kippur. E a partir do ano 30, já não era mais necessário esse rito de expiação, porque a morte de Yeshua, segundo consta, teria acontecido no ano 30. Aquele sacrifício que Yeshua fez, se oferecendo como oferta pelos pecados da raça humana, foi mais do que suficiente. E nesse período também, Deus parou de habitar no templo, que 40 anos depois foi destruído. E porque foi por volta do ano 30 que Mashiach cumpriu sua missão de morrer pela humanidade, a partir daí, como a classe rabínica já tinha rejeitado mesmo Yeshua como Mashiach, eles tiveram que reinventar o judaísmo de uma forma que ele funcionasse, mesmo sem a aprovação de Deus. E embora mantivessem os termos Torá e judaísmo, a essência já tinha mudado. Agora a Torá escrita por Moisés já não era mais a autoridade da nação, mas a autoridade agora era a recém-criada lei oral, a Torá Shebe'al Peh. De repente, de uma hora para outra,
Já não havia mais necessidade de altar, templo, oferenda de expiação, coisa desse tipo. Agora, doando dinheiro para uma yeshivá, uma escola de Talmud, e pulando 2 refeições por ano, é aceitável, digamos assim. Vamos voltar um pouco ao tempo do Segundo Templo. Naquela época, o judaísmo tinha vários segmentos, várias seitas, a gente sabe disso. E o segmento dominante era dos fariseus. Tinha os fariseus, saduceus, os essênios. Os fariseus praticamente cresceram e engoliram todos os outros grupos. E hoje nós conhecemos essa seita dominante como o judaísmo rabínico. Após a destruição do Segundo Templo, a seita farisaica se tornou o judaísmo rabínico e não se baseou mais em nenhuma revelação divina, como era no tempo de Moisés, de Davi, dos profetas. Os novos líderes nessa época, eles escolheram intencionalmente romper com o Tanar, que nós chamamos de Bíblia. Alguns de vocês podem achar isso surpreendente, mas é isso que o próprio Talmud descreve. Uma história famosa que tem no Talmud demonstra como a autoridade dos rabinos teria obscurecido a autoridade de Deus, digamos assim. E para todos os efeitos, tirou de Deus sua soberania, fazendo com que os da classe rabínica se tornassem os novos deuses. A história descreve o famoso debate entre os rabinos Eliezer e Yehoshua sobre um forno. O debate surgiu de uma pergunta feita por um homem que possuía um forno de barro. Ele ampliou o forno, partiu-o em pedaços e depois remontando-o usando areia para criar um forno maior. O debate foi levado ao Sanhedrin, o Sinédrio, se o novo forno era kasher ou impuro. O Talmud especifica que o rabino Eliezer havia trazido todos os argumentos imagináveis e provado que o forno era de fato kasher. Mas a grande maioria dos rabinos do Sinédrio não aceitava seus argumentos e alegou que o forno não era kasher. O rabino Eliezer passou a provar sua afirmação usando sinais sobrenaturais. Uma árvore, uma alfarrobeira, arrancou-se milagrosamente e se replantou do outro lado da corte, segundo está escrito no Talmud. Um canal de água começou a correr para cima, mas o ponto alto dessa história foi quando o rabino Eliezer gritou: "Se a Halahá concorda comigo, que seja provado do céu." Então Deus falou lá do céu e disse: "Por que você disputa com o rabino Eliezer, com quem a Halahá sempre concorda?" Quer dizer, por esse relato, Deus clamou, gritou lá de cima do céu dizendo que o rabino Eliezer estava certo. Então o rabino Yehoshua levantou e fez uma das declarações mais surpreendentes ou diferentes do Talmud. Ele disse: "A Torá não está no céu." Deus não detém mais as rédeas. Agora o mandato pertence apenas aos rabinos. Eles têm todo o poder e controle, como se Deus tivesse deixado de fora dessa questão. E aí o Talmud continua dizendo que após esse debate, Deus sorriu de acordo e disse: "Meus filhos me derrotaram." De acordo com as lendas rabínicas, Deus se submeteu à autoridade dos rabinos. E, portanto, ele mesmo admitiu que suas decisões não apenas superaram a autoridade de Moisés, mas a autoridade do próprio Deus. E a partir de então, Deus parou de se revelar ao povo de Israel como fazia nos tempos antigos, porque, segundo consta, daquele momento em diante, o julgamento e as regras dos rabinos são a nova Torá, que eles chamam de lei oral. Nos últimos 2000 anos, o judaísmo não se baseou nos escritos sagrados. Você não vê judeu debatendo Ketuvim, Neviim, Torá, os escritos profetas. Você só vê eles falando em Talmud. As tradições inventadas pelos rabinos, as regras criadas pelos líderes daquela época. E a fim de tentar convencer as pessoas, os rabinos ensinaram que Moisés recebeu no Sinai 2 Torá diferentes. A Torá escrita e a Torá oral, a chamada lei oral. Após a destruição do Segundo Templo, não havia mais templo, altar, oferenda, nem havia qualquer sacerdócio em funcionamento. Os líderes judaicos se viram em apuros, eles tiveram que criar uma nova maneira de manter o judaísmo em seu coração. Desesperados para encontrar uma maneira, eles declararam a si mesmos e suas tradições como um novo caminho para servir a Deus. Assim, 2000 anos atrás, mais ou menos, uma nova religião foi criada, a religião da lei rabínica, que foi baseada em uma nova noção, Derash, que foi criado pelo Rabi Akiva. Rabi Akiva não era nem judeu, mas era um gentio descendente de Císera. Fato esse que muitos judeus até hoje dizem que é uma história forjada.
E foi finalmente Rabi Akiva que causou o exílio que caiu sobre o povo judeu depois que ele declarou que Bar Kokhba era Mashiach. Bar Kokhba acabou por ser um falso Mashiach e levou o povo a uma revolta fracassada, onde centenas de milhares de judeus foram queimados vivos e os sobreviventes foram exilados de suas terras. E a Halahá, no caso, é o entendimento da Torá que sai da cabeça daqueles que são autorizados, segundo eles mesmos. A Halahá desenvolvida concedeu aos rabinos autoridade e controle sobre todos os aspectos religiosos e sociais da nação de Israel, sob a alegação de que essa tradição não foi inventada por eles, mas foi transmitida de boca em boca desde o nascimento de Moisés. No entanto, é aí que começam os problemas com a lenda da lei oral, visto que em toda a Torá o próprio Moisés não conseguia responder às perguntas halakicas, as perguntas referentes a como aplicar a Torá na prática. Em cada um desses casos que a gente vê na Bíblia, um caso específico aqui, outro ali, Moisés perguntava a Deus e esperava Deus responder. Isso significa que Moisés não tinha uma lei oral para se referir, ele não tinha uma halahá, ele não tinha uma forma oficial de interpretar todas as questões com base no que a Torá dizia. Ele perguntava a Deus e esperava a resposta, quando surgiam questões inéditas. Capítulo 9 de Números, 24 de Levítico, a gente vê essas coisas. E além disso, a Torá em si nos mostra, sem sombra de dúvidas, que o pacto de Deus com Israel no Sinai foi baseado apenas em uma instrução escrita. Você que conhece a Bíblia, você sabe que quando Moisés desceu do monte, viu o pecado do povo e quebrou as tábuas da Torá de raiva, Deus mandou ele subir de novo e escreveu de novo. Só isso daí já é um sinal pra gente. Ele quebrou a tábua, Deus mandou ele subir de novo e escreveu de novo. Ou seja, Deus estava mostrando especificamente que a lei dele é a que ele escreveu. Êxodo 34, 27. Então Yah disse a Moisés: escreva estas palavras, escreva. Pois de acordo com o teor destas palavras fiz uma aliança convosco e com Israel. Não há nenhuma menção de Torá adicional, instrução oral, qualquer tradição que devesse ser passada de geração em geração, Deus não mandou dar nenhuma lei de boca em boca. Aí os chamados sábios antigos, esse termo aí já é um termo controverso, porque se um grupo de pessoas cria uma nova religião baseada em coisas que Deus não mandou, por que eles ainda são chamados de sábios? Quem tem ouvidos ouça isso. O que esses tais sábios fizeram? Eles comprimiram a lei oral diretamente no verso. Como assim? Eles surgiram com o Derash, ou seja, uma forma de interpretação de acordo com o teor dessas palavras. Ou seja, para eles aquilo ali significava na boca, significa lei oral, Torá Shebeal-Pé, que literalmente significa a Torá que está na boca. Isso aí vem de uma interpretação distorcida, de uma expressão hebraica muito comum. No entanto, no hebraico bíblico, assim como no hebraico moderno, o significado das palavras de acordo com não é na boca. Veja, por exemplo, Gênesis 43, verso 7, onde aparece escrito de acordo com estas palavras. Números 26, verso 56, tem a expressão de acordo com o lote, na nossa tradução. Deuteronômio 17, verso 10, tem a expressão de acordo com a sentença. Pode verificar nos textos se cabe o sentido de na boca, trocar de acordo por na boca. Isso foi uma manipulação que fizeram na interpretação do texto para poder ensinar aquilo que queriam. Ou seja, esses que são chamados até hoje de os grandes sábios antigos, eles manipularam a interpretação do texto para criar aquilo que eles quiseram. E aí hoje em dia você vê que os judeus estão praticamente apaixonados por essa religião inventada, por esse religiosismo que nasceu de um grupo de pessoas que queria mandar em todo mundo e dirigir todo mundo. Como é que tantas pessoas puderam se apaixonar por isso, por essa coisa falsa? Mas você tem que lembrar de uma coisa também. Taná, a Bíblia, como a gente conhece, ela não estava disponível para as pessoas daquela época, para as pessoas comuns, as pessoas em geral. O texto sagrado não estava disponível para todo mundo como está hoje em dia. Hoje em dia a pessoa até compra uma Bíblia e depois joga fora. Naquele tempo não. Naquele tempo as pessoas que não podiam ter um exemplar para ler, não podiam escrever por si mesmo, estava apenas sujeito à interpretação da autoridade que o rabino passava para o povo.
o povo daquela época estava sujeito à interpretação dos rabinos. Só isso. E outro método pelo qual os rabinos tentaram forçar a ideia da lei oral foi tomando uma única palavra em Levítico, fora do contexto. Levítico 26:46. Estes são os estatutos e juízos e instruções que Iá fez entre si e os filhos de Israel no Sinai, pela mão de Moisés. As instruções, Toratot, plural de Torá. Esses são os estatutos e juízos e instruções, ou seja, como se fosse as Torás, palavra que não existe, mas só para dar a indicação correta do que está falando. Estes são os estatutos, juízos e instruções. A instrução, em hebraico, Torá. Torá aparece no plural, eles usaram isso para dizer que estava se referindo a duas Torá, a escrita e a oral. Só que essa interpretação está passando por cima do que o texto está dizendo, porque dentro do próprio texto de Levítico, explica que instruções, que Toratot são essas, que leis são essas. A lei da oferta queimada, a lei da oferta pelo pecado, a lei da oferta pela culpa, das ofertas de paz, a lei da praga da lepra. Essas são as leis, as instruções, as torás, digamos assim. Uma torá que é uma tradição oral não é mencionada em lugar nenhum no texto do Taná, da Antiga Aliança. Em lugar nenhum. E está muito claro no contexto que Moisés não está falando sobre isso. A outra seção famosa que foi retirada do contexto para estabelecer essa autoridade, poder e controle das pessoas comuns, se baseiam primeiramente nas palavras da porção Shofitim, Juízes, do livro de Deuteronômio, que diz: de acordo com tudo que eles te informam. Deuteronômio 17:10. De acordo com tudo que eles te informam. Então, o que Moisés está realmente falando nessa porção de Deuteronômio? O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito e já tinha se tornado uma verdadeira nação. E assim como em qualquer novo país, é necessário que os órgãos de segurança, como policiais, juízes, criem ordem e protejam a população, e prendam criminosos e processem o acusado, coisas que Israel ainda tinha que estabelecer na época. Por isso, nessa porção, Moisés designa oficiais, juízes e guardas entre o povo. Deuteronômio 16, versos 17 a 20. E farão juízes e oficiais para vocês em todas as suas portas, que Iá, teu Deus, te dá, através de suas tribos. E eles julgarão o povo com julgamento justo. E assim será quando os oficiantes tiverem acabado de falar às pessoas que eles devem fazer capitães de exércitos para liderar o povo. E tu virás ao sacerdote, levitas e ao juiz que estiver naqueles dias, e inquirirás, e mostrar-te-eis a sentença de juízo. Farás conforme a sentença, de acordo com o lugar que Iá escolher, e farás conforme tudo que te informarem. Moisés explica ao povo de Israel nessa passagem: você tem uma disputa com alguém que roubou seu burro, ou quem espancou sua filha, você tem alguém a quem recorrer? Vá aos oficiais, os sacerdotes e os juízes que residem no tribunal. Isso não tem nada a ver com rabinos ou com autoridade espiritual, para nos dizer como é que nós temos que viver. Como você pode ver, o termo rabinos nem é mencionado nessa passagem de texto. E se isso ainda não é suficiente, no Tratado Sanhedrin, do Talmud, os sábios, entre aspas, pegaram a passagem de texto em Êxodo 23:2, que diz: não seguirás uma multidão para fazer o mal, nem falarás em uma causa para declinar depois de muitos. Aparentemente simples e claro, não siga a maioria para distorcer um julgamento de forma maldosa. O que os tais sábios fizeram? Eles pegaram as palavras seguir a multidão e ignoraram a palavra não, que aparece antes, e afirmaram que enquanto houver uma maioria de rabinos, essa maioria pode fornecer interpretação ou decisão sobre qualquer assunto, como bem entenderem, e o povo de Israel deve segui-los cegamente, e uma vez que eles tenham providenciado uma decisão, ela deve ser acatada, indiscutivelmente recebida e aceita. Nesse caso, você não precisa ser um gênio para ver como eles deliberadamente distorceram o texto para estabelecer seu poder e controle. O rabino Joseph Zevi Hertz, rabino-chefe do Reino Unido, admitiu, com relação a essa passagem de texto, ele admitiu escrevendo: os rabinos escolheram negligenciar o sentido literal nas últimas 3 palavras. Então, em face de tudo isso, o Talmud tem algum valor espiritual? Pérolas de sabedoria podem até ser encontradas dentro do Talmud,
Mas é crucial entender que o Talmud e o Tanakh se contradizem. Se contradizem centenas de vezes de maneira inequívoca, e às vezes é até constrangedor o modo como se contradizem, causando questões que não podem ser resolvidas com nenhum tipo de explicação. Essas contradições provam que Deus não poderia jamais ter inspirado o Talmud como ele é. Deus não comete erros. E se a lei oral tivesse sido dada a Moisés no Sinai, o leitor poderia esperar ver milhares de menções sobre ela ao longo de todo o texto sagrado. No entanto, Deus não menciona nunca nenhuma lei oral. Moisés nunca usou esse termo. Até Josué, o substituto de Moisés, não fornece nenhuma indicação de que haja uma halahá, uma lei oral. Deus só disse a Josué o seguinte: medita na Torá, medita nesta Torá, para que cuides em agir de acordo com tudo que está escrito nela. Era para agir de acordo com o que estava escrito na Torá. Esdra, o escriba que reintroduziu a Torá ao nosso povo há 2500 anos, nunca escreveu uma única palavra sobre qualquer lei oral. Nenhum profeta de Israel nunca se referiu a halahá, a lei oral. Ninguém nunca falou sobre isso no passado. Ninguém mencionou, nem sugeriu, nem tocou nesse nome. Na verdade, não há um único verso em todo o Tanakh, em todo o Antigo Testamento, que o termo lei oral apareça. Não é mencionado nem aparece em lugar nenhum. Também não há um único exemplo na Bíblia inteira de que alguém seja repreendido, punido ou acusado de quebrar qualquer lei oral. O ponto aí é, com base no que está escrito na Bíblia, nenhuma lei oral foi dada. E de fato, os historiadores admitem que o termo lei oral fez sua primeira aparição apenas 1500 anos após o tempo de Moisés. Os manuscritos do Mar Morto e os escritos judaicos externos, por volta de 200 antes de Yeshua, também não sugerem a existência de nenhuma lei oral. O mesmo vale para os pergaminhos babilônicos, escritos no século VI antes de Yeshua, que descrevem os judeus na Babilônia e seu estilo de vida. Eles nunca indicam a existência de lei oral, como na verdade contradizem a própria noção de lei oral. A identidade judaica dos exilados babilônicos era apenas interna. Não havia indicação externa de religião alguma. Eles não tinham nenhum traço de símbolos das tradições orais refletidas no externo. E assim como eles, muitos dos judeus da Etiópia que retornaram a Israel depois de milhares de anos no exílio, não conheciam nem ouviram falar de tradições rabínicas e desse conceito de lei oral. Essas coisas eram estranhas a eles. Conclusão: se não existe uma lei oral da parte de Deus, não há necessidade de halahá, de regras rabínicas que ensinam como interpretar a Torá e como vivê-la. Não há necessidade de halahá. E se não há necessidade de halahá, não há necessidade de rabinos. Não precisa ter rabino. E quando não há necessidade de rabino, o que acontece? Milhares de pessoas ficam sem seu poder, autoridade, sem seus contra-cheques gordos. Muitos rabinos ganhando dinheiro em cima disso tudo. Toda uma indústria. As antigas tradições da nação são mencionadas periodicamente na Bíblia, mas sempre em uma luz negativa. Por exemplo, Isaías 29, verso 13 e 14. Portanto, Iá disse: essas pessoas se aproximam de mim com suas bocas e me honram com seus lábios, mas removi seus corações para longe de mim, e seu temor em relação a mim é ensinado pelo mandamento de homens. Portanto, vejo que farei novamente uma obra maravilhosa no meio desse povo, uma obra maravilhosa e uma maravilha, porque a sabedoria de seus sábios morrerá, e o entendimento de seus prudentes ficará escondido. Ou seja, o próprio Deus já sabia que iam fazer isso, que iam abafar a lei dele e colocar outra no lugar, que parecia que era a mesma. Resumindo, uma pessoa que conhece Bíblia, ou até conhece um pouco de história e arqueologia quanto a esse tipo de assunto, não pode de jeito nenhum levar a sério a ideia de que Moisés deu alguma lei oral, junto com a Torá escrita. A lei oral é um conto de fada, é um mito, é uma lenda urbana, com o único propósito de conceder poder a alguém que tenha o título de rabino. A criação da lei oral é até maligna, pois a real intenção de seus idealizadores era o quê? Era trazer a soberania de Deus para dentro da classe religiosa. Ou seja, a autoridade não está mais com Deus, está com os líderes religiosos. Quem tem o testemunho de Yeshua não se deixa levar por essa novidade. Novidade, digo, porque às vezes o sujeito acredita em Yeshua, aceita o testemunho dele e começa a se interessar pelas coisas israelitas, cultura, costume de Israel, e aí começa a nascer aquela paixão intensa pelas coisas israelitas. E junto a isso há um espírito
que a função dele é tirar as pessoas da direção da verdade e fazê-las se apaixonarem pelo velho ranço religioso, que não tem nada a ver com Deus. E a pessoa pensa que está seguindo a Deus, mas não está, está seguindo aos homens. E como todas as coisas de Deus passam por Israel, a pessoa passa a acreditar que ao absorver as culturas israelitas, ela pensa que está agradando a Deus, mas na verdade não está. Você quer realmente agradar a Deus? Você pretende agradar a Deus? Nos moldes do novo pacto que ele estabeleceu? Aceite o testemunho de Yeshua e fique só no que Yeshua ensinou. Aprenda a Torá como lei divina, mas aprenda a Torá com base nas interpretações passadas por Yeshua e seus 12. Não procure Talmud, nem vá atrás de Mishnah, Guimará, Kabbalah, Shulchan Aruch, nada disso. Esses são preceitos de homem. Fique apenas com aquilo que Deus deu. Fique com aquilo que te basta. Quando Shaul pediu a Yeshua para tirar um sofrimento específico dele, Yeshua disse a ele: Dairá Hassedi, a minha graça é suficiente para você. Quem tem ouvidos, ouça.